Plants vs Zombies é subestimado. A galera não bota muita fé porque é um jogo majoritariamente infantil. Ok, tá legal, mas e se eu te dissesse que esta merda é muito mais perigoso e destrutivo que Crossed? Um dos apocalipses mais superestimados da ficção pelo seu gore. Então, por favor, sente-se, fique bem aconchegado e aproveite o vídeo. Se você não percebeu, eu troquei de microfone, mas não deve ter mudado muita coisa porque eu sou pobre. Enfim, vamos logo começar. Beleza, vamos começar aqui falando primeiramente dos zumbis, o que eles são, seus tipos e suas capacidades. Assim como os clássicos de George Romero, esses zumbis nada mais são do que cadáveres reanimados, variando de desde os zumbis mais clássicos, aqueles iniciais e mais fraquinhos, a literalmente um zumbi com um mecha gigante, mega poderoso e destrutivo. Só pra você ter uma ideia, o zumbi mais básico desse jogo tem uma resistência muito alta. Se seus corpos não forem destruídos completamente, eles vão avançando e avançando. Eu diria que um único zumbi pode aguentar vários disparos de grosso calibre. Eu diria que no mínimo, a planta mais básica do jogo deve alcançar esse nível de potência, ou próximo a isso. Então nossas armas de fogo não seriam muito eficientes. Então se eles vierem em hordas, somente armas pesadas e bombas conseguiriam dar cabo desses zumbis. No entanto, ainda assim, existem uns tipos mais poderosos, os mais grandões e com armas muito mais pesadas. Então se somente as plantas do jogo conseguem destruir esses zumbis definitivamente, nenhum exército no planeta conseguiria lidar com essa ameaça. Outra coisa, eles não são solitários ou individualistas. Eles sempre avançam coordenadamente em ondas, várias dezenas avançando, cada um concluindo seu papel e traçando uma estratégia. Exemplo disso são quando os menores avançam junto aos maiores. Se apenas um zumbi básico já dá trabalho, imagina esses grandalhões. Se apenas a planta mais básica do jogo poderia se equivaler a uma arma de alto calibre do nosso mundo real, ainda assim são necessários vários disparos para derrubar apenas uma dessas criaturas. Eu diria que para você derrubar apenas um grandalhão, você precisa de um exército inteiro, não é exagero. E sem contar que muitos deles possuem poderes, capacidades mágicas e sobre-humanas que não chegamos nem perto de replicar. E somando ao fato que eles só andam em grandes hordas com vários e vários desse mesmo tipo, se esse apocalipse acontece no nosso humilde mundo real, eu dou 2 semanas pro nosso planeta ir de vala. Aqui você já entendeu que nós não teríamos chance nenhuma contra essas coisas. É surreal o nível de poder, tecnologia, coordenação e variedade. No entanto, dá pra ficar pior. Dr. Edgar Zomboss, ou apenas Zomboss, é o criador e o chefe de todos os zumbis. Esse cabeça de cunha é sinistro, inteligente, sarcástico e egocêntrico. Ele se considera um visionário e compreendido. Ele quer apenas transformar o mundo em uma utopia zumbi. Mas ele não quer apenas o mundo, ele quer dimensões, e o tempo e o espaço. Só pra você ter uma noção, o miserável tem uma máquina de guerra extremamente poderosa. Sua máquina é bastante destrutiva, tem várias capacidades e ele também pode invocar vários zumbis durante o combate. Mas antes que você o subestime dizendo, mas ele perdeu pra planta, ele perde pra melancia. Essas bioarmas seriam capazes de dizimar toda a humanidade facilmente, meu amigo. Se somente essas coisas são capazes de derrubar o Zomboss, então elas não são pouca bosta não. Mas se fosse só isso tava bom. Zomboss em Plants vs Zombies 2 foi capaz de viajar no tempo. Não preciso explicar o quão absurda é essa tecnologia. E só pra tirar uma onda, o Zomboss tem um mecha dinossauro que dispara raios pelos olhos. Pois é. E de algum modo, o Caba tem um laboratório próprio com muita tecnologia, e é aí onde ele cria seus novos zumbis. Ele pode parecer um analfabeto funcional, mas na vida real ele seria perigosíssimo. Ele pode reanimar cadáveres em massa, dar a eles uma tecnologia avançadíssima, modificar seus corpos para que eles tenham super força e outras super capacidades. O cara pode viajar no tempo e entre dimensões com uma tecnologia que a gente não tá nem perto de entender. Caso sofrêssemos esse tipo de invasão, não sobreviveríamos por muito tempo.
Com uma certa dificuldade e organização, conseguiríamos abater os tipos mais comuns, aqueles mais fracos e mais lentos. Dos grandões, passaríamos com extrema dificuldade. Conforme o tempo vai passando, mais e mais deles surgiriam, com poderes e capacidades diferentes, e aí já era, a gente não tanca. Diferentemente dos zumbis clássicos da cultura pop, onde eles podem ter uma ou outra variante que muda algumas características, os zumbis criados por Zomboss é como se eles tivessem um software embutido neles. Dependendo da época, da ameaça e do contexto, eles conseguem evoluir e se adaptar. Sempre surgem novas variantes, sempre eles estão evoluindo, com novos poderes, capacidades e variantes. A franquia nunca deixou explícita, mas aparentemente não é um vírus. São modificações biológicas e até meio mágicas, pelo que dá a entender às vezes. E aí que tá o problema. Se isso viesse a acontecer no nosso mundo real por algum motivo, ou por qualquer outra coisa, nós não conseguiríamos entender como isso funciona. Logo, essa coisa iria se alastrar e não conseguiríamos controlar, independente do que a gente faça. Dificilmente também, Zomboss seria capturado e preso, visto que com sua máquina do tempo e suas viagens interdimensionais, ele pode estar em qualquer linha do tempo. Eu não diria que ele é onipresente, mas o cara tá em todo lugar, passado, presente e futuro. O cara manipula o espaço como se estivesse fazendo uma coisa simples, uma tarefa básica. Resumo da ópera, é exatamente por isso que não conseguiríamos lidar com um apocalipse de Plants vs Zombies. O poder, variedade, tecnologia, coordenação, quantidade e muito mais loucuras que você pode imaginar simplesmente iria nos esmagar. Já que falamos dos zumbis, por que não falar das próprias plantas? Ouso dizer que são tão subestimadas quanto os próprios zumbis, mas são armas extremamente letais e poderosas, tão versáteis e diversas quanto os zumbis. A própria Pea Shooter, a planta inicial do game, dispara ervilhas tão fortes quanto um projétil real, talvez tão forte quanto o disparo de um rifle, com um calibre um pouco menor. A Repeater é, digamos que, a sua evolução, e dispara muito mais ervilhas, talvez tão poderoso quanto uma metralhadora de alto calibre. Já a Cherry Bomb, uma planta que se auto-explode, talvez seria tão forte quanto uma granada de fragmentação. O Magnetic Room tem poderes magnéticos altamente poderosos. E para fechar, Doomsh Room nada mais é do que uma planta nuclear. Pois é. Isso são só alguns exemplos, porque tem uma quantidade estupenda de outras plantas que, rapaz, vai virar um filme se eu falar de todas aqui. Mas acho que já deu para entender muito bem. Bom, esse foi o vídeo. Se você gostou, por favor, deixa o seu like. Me diga aí o que você achou do vídeo, se o que eu falei está correto ou não. Porque eu não sou um jogador muito apto de Plants vs Zombies, na real eu nem jogo. Joguei só algumas vezes quando eu era catarrento e eu fiquei bem impressionado quando eu soube que Plants vs Zombies tem um apocalipse muito perigoso, muito mais do que a maioria que a gente vê por aí, né? Mas é isso aí, cara, eu tive muita vontade de fazer esse vídeo já tem um tempo, e é isso aí. Me diz se você gostou, se você não gostou, é isso aí. Vou ficando por aqui, beleza? Deixa o like se você curtiu, é isso aí. Falou, mano.